vamos lá. Hoje eu quero apresentar para vocês a minha história. E não tem como apresentar minha história sem contar a história dessa... Não é essa criança, não. É esta criança aqui. A criança que nasceu em 1997 e que foi colocada a dedo por Deus nessa família aqui maravilhosa. E eu tive o privilégio, eu sempre disse que eu fui... agora eu entendo que eu fui muito abençoado. Não só por ter pais maravilhosos, pais casados, inclusive até hoje, mas também tive 3 avós e ainda fui afilhado do Padre Léo. Então tem como ser mais abençoado e mais mimado do que isso? Mas eu queria entender qual era o meu propósito, por que Deus me colocou ali então. E eu sabia que talvez o meu propósito tivesse a ver com entreter pessoas. Tinha alguma coisa a ver com o palco. Eu adorava estar no palco, eu adorava fazer apresentação. Eu sempre estava pintado de alguma coisa, eu sempre estava usando alguma peruca. Aqui são algumas fotos que eu consegui, mas tem muita coisa ainda que se perdeu com o tempo. Mas, ao mesmo tempo, o destino tinha um caminho para mim. Deus tinha um caminho para mim. Em 2013, 2014, eu conheci a hipnose no colégio e também, mais uma vez, nessa mesma época, Deus escolheu a dedo um anjo para cuidar de mim, que está aqui. Essa aqui é praticamente a nossa primeira foto do Windows Phone. E eu não seria metade do homem que eu sou se eu não tivesse essa mulher do meu lado desde 2013. Em 2015, eu entro na faculdade de Direito, um pouco influenciado pela família, um pouco influenciado pelas séries e filmes do Tribunal do Júri, que eu achava fantástico, o advogado, o promotor acusando o réu e aquela coisa, o cara se debruça assim, fala com o júri, e eu achava fantástico. Por quê? Porque era palco. Em 2015, 2016, eu comecei a estudar para concurso público, aqui tem alguns mapas mentais, e aqui foi curioso, porque eu estava indo por um caminho que talvez não fosse aquele que eu deveria ir. Aqui teve a minha prova em 2016 do INSS, que foi a que eu mais estudei, que foi aquela que eu me dediquei para passar. E aqui tem um detalhe muito curioso, porque, mais uma vez, o dedo de Deus estava ali, e eu errei essas 2 questões que até hoje eu não sei por que eu errei, porque eu não tenho como errar. Até hoje eu sei a resposta dessas questões. E se eu tivesse acertado essas 2 questões, eu não estaria aqui hoje. Em 2018, eu já estava um pouco desgostoso da própria faculdade, até porque eu já queria ter passado no concurso, não passei no concurso, acabei desistindo. E aí, de repente, numa aula aleatória, eu conheci a constelação familiar. E mais uma vez, Deus estava com o seu dedinho ali. E foi graças à constelação familiar que eu disse, caramba, eu não gosto de direito, eu gosto disso aqui. E aí foi na mesma semana que eu tive essa aula, foi uma segunda-feira, naquela semana eu fui para a internet, eu voltei a estudar hipnose, eu conheci a hipnoterapia, eu comprei o meu primeiro curso de hipnoterapia e 1 mês depois do curso eu já estava atendendo a minha primeira cliente. Como aprendi recentemente com meu amigo Kriga, na minha vida as coisas sempre foram muito rápidas e objetivas, e aprendi com meu amigo Kriga que as coisas de Deus são rápidas e perfeitas, quando elas têm que acontecer. Em 2020, eu estava realizando um grande sonho profissional, que era fazer essa formação do método Kreis, que é algo que eu sempre quis, mas eu não tinha dinheiro para isso, e finalmente consegui o dinheiro, graças à minha esposa também. E aí foi uma grande alavancagem na minha carreira, consegui triplicar meu faturamento, eu estava realizando um grande sonho, eu estava tendo um reconhecimento profissional. Porém, Deus também tinha outro caminho para mim. E nem sempre esse caminho é mostrado com luz. Às vezes, ele é mostrado também através da tempestade. Porque foi a partir de 2020 que eu desenvolvi uma depressão. Eu me sentia fraco, eu me sentia inútil, eu me sentia impotente, eu me sentia pequeno, eu me sentia incapaz, eu me sentia perdido, eu sentia um vazio gigantesco que parecia que nada conseguia suprir, mas eu continuava ali. Então eu fui, claro, estudar como um bom terapeuta, eu fiz tudo quanto é tipo de terapias alternativas para conseguir superar isso. E como um bom terapeuta, é óbvio que a gente vai para a nossa história, a gente vai para a nossa criança e a gente vai entender o que estava por trás disso. E uma parte disso foi culpar os meus pais. Como um bom terapeuta, eu tive que culpar os meus pais. Mas o mais curioso é porque eu culpei meus pais. Eu culpava os meus pais porque eu era mimado demais. Eu culpava os meus pais porque eu era amado demais. E isso me fazia sentir fraco, me fazia sentir incapaz. Só que enquanto eu estava descobrindo tudo isso, eu também descobri que eu não só culpei meus pais, mas eu neguei Deus. Isso é curioso, por quê? Porque vocês viram que Deus estava ali o tempo todo, só que eu não estava com Deus.
Desde 2013, 2014, eu me assumi como ateu. Então Deus estava ali o tempo todo, mas eu não via Deus ali. Eu não estava com Deus. Então a desonra, o orgulho e o egoísmo tomaram conta de mim. E me deixaram cada vez pior. Eu me afundava cada vez mais. A questão é que as bênçãos, elas continuavam. Em 2021 e 2022, nós casamos. Em 2022, nós estávamos realizando mais um sonho, que era o primeiro sonho era casar, o segundo sonho era construir a nossa casa, e o terceiro sonho era o nosso filho. Tudo dando certo, tudo perfeito, tudo como eu queria. Só que por mais que tudo estivesse dando certo, a sensação continuava ali. E eu sei que por um longo período, principalmente no início da vida do Oliver, eu não consegui ser um bom pai. Eu não consegui ser um bom marido. Eu entrei em dívidas, meu faturamento caiu, eu estava muito mal. Teve dívida que eu estava pagando até ano passado. Mas, em 2024, tudo mudou. Com a ajuda de colegas, com a ajuda de grandes amigos e, curiosamente, dentro de um treinamento comportamental, lá estava ele de novo. Só que dessa vez, eu também estava. E foi ali que eu finalmente consegui me reconectar com Deus. Então eu finalmente descobri o propósito daquele menino. Aquele menino que adorava palco, que adorava estar com as pessoas. Por que ele precisava tanto estar no palco? Porque no fim das contas ele precisava levar uma mensagem. Uma mensagem divina, uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, uma mensagem de família. Só que eu entendi em 2025, no treinamento que eu fiz, alguns de vocês sabem, algum tempo atrás, agora em janeiro, que eu não conseguia levar essa mensagem só como terapeuta. Eu precisava ser, acima de tudo, um treinador de pessoas. Agora segura um pouquinho. E eu descobri que a minha missão, e eu descobri isso no mês passado, que a minha missão, que o meu propósito, finalmente, é ajudar homens e mulheres a resgatarem sua essência e construir uma família saudável e feliz como é a minha. Ajudar as pessoas a cuidarem da sua criança como eu tive que cuidar da minha. Ajudar as pessoas a serem pais para os seus filhos e amarem os seus filhos como os meus pais me amaram, como a minha família me amou. E para finalizar, eu aprendi com um jovem sábio que a gente deve dar honra a quem tem honra. E por isso, eu honro acima de tudo a Deus, honro os meus pais, a minha família, honro a minha esposa, os meus filhos, eu mesmo, por que não? Todos vocês. Muito obrigado.